Oi, oitavo ano, tudo bem? Bom dia. Retorno às aulas, retornando aqui às nossas atividades de maneira nova, né? Se reinventando nesses tempos. Sejam todos, portanto, muito bem-vindos, oitavo ano. Muita saudade de vocês. Olha, hoje nós vamos começar a trabalhar a nova apostila, a apostila 2, oitavo ano, e nessa apostila nós vamos ver, continuando o que nós vimos na passada, o iluminismo. O iluminismo, século XVIII, foi um marco na história do mundo, na nossa história, nos tempos atuais, não tem como ser diferente. E na aula passada, a gente estava vendo algumas consequências do iluminismo, né? O que era? A ideia da propriedade privada é fundamental, tem que saber isso, porque antes tudo pertencia ao rei. Agora tem-se a ideia da propriedade privada, da pessoa ser posse de suas coisas, coisa que nós vemos até hoje. Cada um tem um carro, uma sua casa, um terreno, você tem uma caneta, você tem um livro. A ideia da propriedade privada foi muito bom, concebida no iluminismo. Até então não havia. A ideia da liberdade religiosa, uma característica fundamental também do iluminismo, porque antes você não podia seguir a sua própria religião, a liberdade de credo não havia, tinha que seguir a religião do rei, e portanto o iluminismo traz essa condição da pessoa ser livre nas suas escolhas. A censura, todo e qualquer tipo de censura passava a ser questionado. Por que censurar? Não deve censurar, a expressão deve ser livre. Também uma bandeira fantástica do iluminismo. Uma outra, a ideia do poder ser da maioria. O poder repousa sobre o povo. Por quê? Porque o povo é a maioria. A ideia da soberania popular. Tudo isso, os ganhos que o pensamento intelectual do iluminismo traz para o século XVIII e ele vai aventar para os futuros séculos, inclusive esse que nós estamos vivendo. O saber científico, o saber racional, não é? Em oposição àquele saber místico, em oposição àquele saber supersticioso que tanto marcou aí a Idade Média. Portanto, o iluminismo, ele vai marcar um novo conceito, uma nova entrada na idade contemporânea, essa vida que nós estamos vivendo. Ora, é claro que esses argumentos não podiam ficar só na Europa. Esses argumentos ganharam o mundo, esse pensamento ganhou o mundo. E o meio divulgador disso foi a enciclopédia, aquele livro, aquela sequência de livros, que eles publicavam tudo que podia ser explicado com fórmulas e desenhos muito bem feitos e conceitos. Isso aventou-se, como eu disse agora mesmo, e chegou até aqui na América, em particular nos Estados Unidos, que foi o primeiro país do continente americano a entender esse ideal iluminista e depois também, através dessas ideias, fazer aí a sua independência. Então é isso que a nossa aula traz hoje, essa referência ao passado, com as ideias iluministas. E aqui na página 112 fala a formação das 13 colônias, essa região da costa leste americana, onde que tudo começou. E como isso tudo começou? Ora, os ingleses chegaram à América mais ou menos à mesma época que os espanhóis e os portugueses chegaram por aqui também, e eles tiveram um pensamento contrário. Enquanto espanhóis e portugueses que colonizaram do México para baixo até aqui no Brasil, eles colonizaram de maneira a explorar a colônia, os ingleses não, eles colonizaram de maneira a habitar. Então aí nós temos a primeira diferença. Colônia de exploração, foi feito conosco aqui na América Portuguesa e Espanhola, e colônia de povoamento, que foi feito lá nos Estados Unidos. Com essa colonização de povoamento, eles vieram, os ingleses, para cá para morar. Para cá, que eu digo nos Estados Unidos, para morar. Por quê? Em primeiro lugar, eles perceberam que o clima era mais ou menos o mesmo. As condições climáticas favoreciam muito a estada deles na América do Norte. E também eles podiam desenvolver a nova religião deles, o puritanismo,
era o calvinismo que tinha lá na Inglaterra, aqui na América eles foram chamados de puritanos, sem a força do rei os coagindo. Então eles se sentiram nessa liberdade de criar a sua religião, um clima muito parecido, e partiram para a luta. Foi uma época muito difícil que eles tiveram que fazer a América e começar do nada, né? E a princípio, portanto, como tem aqui na apostila, eles formaram as 13 colônias. As 13 colônias, essas 13 aqui que estão no mapa, as colônias do norte, as colônias do sul, conhecida também como Nova Inglaterra. E aí, para que eles pudessem se manter nessas 13 colônias, com altivez e propriedade, eles tiveram que desenvolver uma maneira, um comércio, uma maneira de se manterem aqui. A Inglaterra estava em guerra com a França, e por estar em guerra com a França, ela deu as costas para a colônia americana. E aí, o que vai acontecer? Eles tiveram que se virar e formaram o importantíssimo comércio triangular. Isso você tem que saber. O que foi o comércio triangular? Era o seguinte: os americanos pegavam seus alimentos, produtos alimentícios, peixes, carnes, entre outros, e mandava esses produtos para a América Central, que é ali pertinho, né? Nas chamadas Antilhas. Mandava para lá. As Antilhas tinha muita plantação de cana nas Antilhas, onde hoje é Cuba, Porto Rico, aquelas imediações ali, abaixo ali da Flórida, um pouco abaixo de Miami. Tinha muita plantação de cana, e da plantação de cana fazia-se um melaço. Então os Estados Unidos mandavam alimentos para as Antilhas mandavam o melaço para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, e aqui nós vamos chamar de colônias do norte, que eram as colônias do norte que fazia isso, as colônias do norte pegava esse melaço e fazia aquela bebida chamada rum, que os piratas, os homens do mar adoram beber. Com este rum feito, aí eles colocavam em barris e mandavam para a África. Na África, eles trocavam este rum por escravos. Aí vinha as embarcações tumbeiras, né, os navios negreiros de escravo, e chegava aqui, esses escravos eram vendidos, chegava até nas colônias do norte dos Estados Unidos, e eram vendidos para as colônias do sul, eram vendidos aqui para as colônias do sul e também para as Antilhas. E aí depois, as Antilhas, não é? Oferecia o melaço, os Estados Unidos, as colônias do norte, oferecia os alimentos, que oferecia os escravos, e esse comércio foi se fazendo. Então, colônias do norte manda alimento para as Antilhas manda melaço. O melaço eles fazem rum, vai até a África e troca com escravos. Os escravos vão para a colônia do norte, que serão negociados com a colônia do sul e com as Antilhas. E aí depois o processo vai na mesma situação, né? Essa troca acabou gerando um comércio chamado comércio triangular. Foi muito importante. Por que foi muito importante? Porque escravo era muito caro, valia muito dinheiro. A mercadoria humana valia muito dinheiro. E aí, portanto, eles se estabeleceram durante muito tempo e favoreceu amplamente o desenvolvimento econômico da região. Acontece que no século XVIII, a Inglaterra, depois que acabou a guerra, e ela saiu dessa guerra com a França, ela saiu arrebentada, ela começou a olhar para a colônia, no caso as colônias do norte e as colônias do sul, e começou a querer tributar, ou seja, começou a cobrar caro dos produtos da colônia em forma de impostos. Então ela baixou, aqui na página 113, onde você tem aqui o exemplo do comércio triangular, ela baixou essas leis aqui, olha aí, a lei do açúcar, ou seja, o comércio triangular, a Inglaterra passou a taxar muito caro
essa mercadoria açúcar, para prejudicar naturalmente a colônia dela, né? Que seria futuramente os Estados Unidos. Ela fez também a lei do selo. A coroa inglesa mandou uma lei para as colônias aqui da América do Norte, né? As colônias do Norte, as colônias do Sul, que todo produto de postagem, revista, jornal, até baralho, tinha que ter o carimbo da coroa. Era uma lei, uma obrigatoriedade que tinha que se cumprir. Ora, isso tudo, lei do açúcar, a lei do selo, foi fechando, foi dificultando aqui muito a vida dos colonos americanos. Depois a lei do chá, não é? Que foi uma lei que ela queria ter o monopólio daqui, da região. A Inglaterra queria que todo o comércio do chá fosse feito direto, exclusivamente com ela. Isso acabou dando um desconforto muito grande junto aos colonos norte-americanos, que começaram aí a se revoltar. Achou essas leis, as chamadas leis intoleráveis. E essas leis intoleráveis, essas leis que cobravam muito imposto, exigência da Inglaterra para com essas 13 colônias, foi fazendo com que os norte-americanos se despertassem, através das ideias iluministas, um questionamento de liberdade. Ora, mas vem cá, por que nós precisamos estar presos à coroa inglesa? Vamos fazer aí a nossa independência. E as elites da colônia, né, dessas 13 colônias, no dia 4 de julho de 1776, né, não antes, tendo muitas batalhas e muitas revoltas, eles proclamam a independência dos Estados Unidos. E aí, portanto, fazem uma carta, fazem uma constituição e promovem aí a primeira independência da América. Mas aí nós vamos ter também, por aqui, uma observação. As contradições da liberdade, que está aqui na página 115, as contradições da liberdade americana. Ora, os Estados Unidos queriam a sua liberdade, claro, junto às amarras da Inglaterra. Mas, ao mesmo tempo, por que fala contradição? Ao mesmo tempo, ele queria escravidão negra, dentro das suas próprias colônias. Então, espera aí, não é? Como é que é? Eu quero a liberdade, mas eu quero manter a escravidão. Independência, liberdade, a quem interessa? Então, essa foi uma página que os Estados Unidos, a página da escravidão, demorou muito, mas muito tempo para virar, não é? A escravidão veio bater até aqui, foi abolida, mas o preconceito racial nos Estados Unidos foi muito forte até 1960, enfim, e continua, não é? Hoje já muito melhor, não é? Mas essa é uma ideia para a gente se pensar nessa contradição da liberdade americana. Eu entro aqui agora na atividade 2, e aqui fala o seguinte, eu vou ajudar vocês a responderem, né, por que a Constituição norte-americana foi inovadora. Para servir de subsídio de resposta para vocês aí, ela foi inovadora porque ela trouxe o caráter republicano. Enquanto na Europa era uma monarquia parlamentar, os Estados Unidos trouxe o quê? A ideia de república. E aqui na alternativa B fala assim, por que ela não serviu para muitos? Ora, você já sabe, escravos e índios estavam excluídos. Então façam essas duas questões aí e no teste, né, nós temos aqui o 1 e o 2, eu gostaria que vocês postassem no portfólio, não é? Tanto a A e a B quanto o teste para nós observarmos se está certo ou errado o que você colocou. Então, a aula fica sendo essa, não é? Aguarde as suas respostas no portfólio. Eles desejam aí uma boa sorte. Falou? Um abraço.